Olá, sejam bem-vindos à primeira aula da coleção Patrulha Canina. E hoje nós vamos aprender a confecção desta linda peça que é o Chase, integrante da coleção. Para confeccionar essa peça, você vai precisar de plumante, linha poliamida, que é a linha que eu utilizo para o fechamento das peças e montagem, feltro nas cores amarelo, preto, cinza e branco, não precisa muito, que é só para o brasão do cachorrinho, caneta fantasminha, tesoura, agulhas para montagem para o fechamento da peça, cola quente, focinho tamanho 4,5 e olhos de pinos do tamanho de 10 milímetros. Os tecidos que eu utilizei para a confecção foram microsofts, mas vocês podem utilizar outros tecidos também. Aqui eu utilizei as cores azul jeans, amarelo, caramelo, rosa e marrom escuro. Então, são esses os materiais para a confecção dessa peça. Primeiro, antes da gente riscar os moldes no tecido, nós temos que descobrir o sentido correto do fio. O sentido correto do fio, no caso do Microsoft, no lado avesso a gente consegue enxergar o fio aqui, o sentido da trama, que está aqui na vertical. Para você descobrir melhor também, você pode pegar a peça, aqui o tecido, esticar de um lado e esticar desse. Deste lado, o tecido ele vai esticar muito mais do que neste sentido. Então, o sentido correto para esticar é sempre na vertical, onde o tecido não estica muito. Outros tecidos, como melton, qualquer outro tecido no avesso do tecido, você consegue enxergar melhor o sentido do fio. No Microsoft, às vezes a gente não consegue distinguir muito bem olhando só o avesso, então por isso a gente sempre faz esse teste aqui, tá bom? A apresentação dos moldes. Aqui já tenho todos os moldes recortados com todas as explicações que vocês precisam. Então, as partes que é para costurar no risco, está tudo discriminado no molde. Então tem a cabeça, é costurar no risco, a parte do corpo, as patinhas, orelha, focinho, a parte de cima do boné, a aba do boné, o rabinho e a boca. Todos esses moldes nós vamos costurar no risco. Essa parte da testa, que é do cachorrinho, a gente vai recortar no risco para depois colocar na peça. E o brasão também vamos recortar no risco. Conforme for fazendo, vou mostrando aí, tá? Então aqui também tem todas as explicações onde está a abertura da peça, onde você vai fazer a abertura da sua peça. Então vamos lá. Primeiro passo, nós vamos recortar duas faixas de tecidos na cor caramelo e na cor marrom escuro, na medida de 10 por 40. Vamos colocar a parte do tecido direito com direito, um sobre o outro. O direito é a parte do tecido que vai ficar à mostra na sua peça. Então a gente vai colocar um sobre o outro, direito com direito, e passar uma costura reta. Na máquina eu utilizo o ponto número 1 e a agulha número 9, que é uma agulha mais fina, que costura melhor o Microsoft. Na máquina não tem nenhum segredo, simplesmente utilizar a costura reta. Depois que passou a costura aqui, nós vamos refilar, tirar o excesso de tecido que ficou, para deixar assim, ó, a peça uma parte unida à outra, tá? Vamos fazer isso 2 vezes. Já tem a outra parte aqui pronta. E o que a gente vai fazer? Colocar direito com direito novamente, ó, direito com direito, parte marrom com parte marrom, caramelo com caramelo. Colocar aqui certinho na direção do tecido, ó, para ficar com a costura batendo com a costura de cima, bem certinho. E vamos riscar o molde. Vamos posicionar a parte de baixo da patinha no caramelo e a parte de cima no marrom escuro. Só posicionar aqui, ó, e riscar 4 vezes, correto? Vamos riscar 4 vezes no mesmo sentido aqui esse molde. Olha, prontinho, risquei as 4 patinhas aqui no tecido, todas no mesmo sentido, não tem problema ser no mesmo sentido, tá? Então risquei tudo aqui e agora eu vou simplesmente passar uma costura reta no risco, vou costurar a volta inteira das 4 patinhas. Prontinho, já costurei todas as patas, agora a gente vai tirar esses excessos de linha e recortar
em volta, deixando uma margem de costura de aproximadamente meio milímetro, um pouco para menos. Não cortar muito rente da costura, porque depois na hora do enchimento pode correr o risco de rasgar a peça. Então nós vamos recortar todas aqui em volta da patinha. Prontinho, já recortei todas as patas. Uma observação é, nessa parte aqui, ó, nesse cantinho, nós vamos pegar a tesoura e fazer um pique, só para depois, na hora que a gente desvirar, não ficar repuxado essa parte da patinha. Então a gente vai fazer um pique aqui, com muito cuidado, para não cortar a costura. Fazemos isso nas 4 patas. Agora nós vamos fazer as aberturas da peça. Para fazer a abertura, nós vamos pegar 2 patinhas e vamos espelhar, ó. O que é espelhar? Virar uma ao contrário da outra para fazer a abertura aqui na parte de cima. Lembrando que lá no molde tem explicando aonde é a abertura da pata. Então nós vamos espelhar, aqui a parte de cima também nós vamos espelhar e fazer a abertura. Vamos pegar a tesoura, fazer a abertura. Prontinho, ó, fizemos as aberturas das patinhas. Próximo passo é desvirar a peça. Então, nós vamos desvirar todas as patinhas pela abertura. Puxa com o dedo aqui, ó. Coloco o dedo indicador aqui na ponta. Com o meu dedão, eu vou empurrar lá para a direção da abertura. E vou puxar. Com o auxílio de um pincel, eu vou acertar a costura aqui na parte de dentro. Ó, então aqui já desvirei a peça, próximo passo é encher. Vou fazer isso com todas as outras patinhas. Prontinho, já desvirei todas as peças, né, pela abertura. Por que que eu faço esse processo de espelhar o molde para fazer a abertura? Porque depois, na hora da montagem, nós vamos virar a abertura para o corpinho do cachorro. Então, a abertura ela vai ficar escondida na hora da montagem. Se eu faço a abertura com todas as peças na mesma direção, na hora de montar, a abertura vai ficar à mostra, né? Então, por isso que eu faço este processo de espelhar o molde para fazer a abertura, para a costura aqui, na hora de fechar, ficar escondida no corpinho do cachorrinho. Aqui já estou com todas as partes costuradas, as orelhas, o boné, o rabo, o corpo, a cabeça, o focinho e a boca, conforme está explicado lá no molde. Agora, vamos fazer as aberturas. No caso aqui, eu já fiz todas as aberturas. Uma atenção, nas orelhas, fazer as aberturas na parte rosa. Na cabeça, fazer a abertura na parte marrom, que é essa parte aqui que vai ficar para trás. E nos outros aqui, seguir as aberturas conforme está no molde. Depois que fizer as aberturas, nós vamos desvirar todas as partes. Prontinho, já desvirei todas as peças. Olha, qual é o próximo passo? Fazer o enchimento de cada peça. Única parte que você não vai precisar colocar enchimento é a parte dessa aba do boné e a boquinha. O restante nós vamos encher tudo. Lembrando aqui, ó, do detalhe da testa aqui do cachorro. Lá, como está explicado no molde, a gente vai riscar no tecido, recortar no risco, para depois que fizer o enchimento, a gente colocar aqui na peça. Então, vamos lá. Bom, agora vamos começar a parte do enchimento das peças. Peguei aqui a patinha para mostrar de exemplo. Sempre quando a gente for encher a peça, encher muito bem a ponta para depois encher o restante. Então, com o dedo mesmo, a gente vai colocar o plumante aqui na parte de dentro, tá? Empurrar até a pontinha aqui da pata para deixar bem uniforme a ponta e ir enchendo o restante. Então, a gente empurra bem com o dedo e vai enchendo o restante. A gente pode utilizar a ponta de um pincel velho ou também o garfo enchedor. Então, a gente vai colocando o plumante, enfiando com a ponta do dedo mesmo.
Pode acomodar com o dedo ou acomodar com o garfo enchedor ou o pincel. Então, a gente vai encher até a parte de cima. Agora tá chegando aqui na parte de cima, ó. A gente vai acomodando o plumante aqui na parte de dentro, ajeitando. Quando eu coloco o dedo, ó, ainda tem espaço para colocar o plumante. Então, eu vou acomodando aqui com a ponta do garfo, para ir acertando o plumante na parte de dentro. Ó, prontinho, enchemos toda a peça, fica bem uniforme. Agora o próximo passo é a gente fazer o fechamento. Então eu utilizo aqui a linha poliamida, linha simples mesmo, sem ser dupla. E a gente vai fazer o fechamento. Então vou dar um nozinho aqui. Eu coloco a ponta da linha com a ponta da agulha, seguro a linha na agulha, dou umas 4 voltas, seguro todas essas voltinhas que eu dei e puxo lá para o final da linha, formando um nozinho. Sempre faço desse jeito. Agora a gente vai entrar aqui, ó, por dentro da abertura, passar a agulha e vamos fazer um zigue-zague de um lado para o outro até o fechamento total. Ó, chegando aqui no finalzinho, a gente vai puxar a linha para fechar a peça e vamos arrematar. Como que eu faço? É uma tática minha, né? Sempre faço assim. Eu entro com a agulha aqui, ó, na parte de baixo, saio aqui na parte de cima, na onde eu iniciei os pontos, entro novamente na parte de cima e saio aqui no meio da costura, ó, no meio da abertura. E vou puxar. Com isso, eu deixo a abertura menor. Então, fica um acabamento melhor. Puxo e vou arrematar com os 2 nozinhos. Passo aqui por dentro e puxo. Passo aqui no tecido, formo a argolinha, passo a agulha por dentro e puxo. Prontinho, ó. Corto o restante da linha, o excesso da linha, e já estamos com a peça fechadinha. O mesmo nós vamos fazer para todas as outras patinhas. Para a parte da cabeça também, ó, já fiz o fechamento, enchi bem a cabeça, já fiz o fechamento da peça. O corpo também já enchi, já fiz o fechamento. O rabinho, a parte de cima do boné e o focinho. Essas peças são as peças que teremos que colocar em enchimento, então já estão todas prontas. Na parte do focinho, eu enchi, passei uma linha aqui no meio para dividir o focinho e arrematei aqui na parte de trás. Então, aqui agora estamos com todas as peças cheias. Aproximadamente eu utilizei 200 gramas de plumante para encher a peça toda. Bom, aqui estamos com todas as peças já bem cheinhas. Eu encho bem para ficar uma peça bem firme e não ficar desmontando ou ficar caindo na hora da montagem, né? Para a peça ficar bem firme e em pé. A parte de trás já fechei tudo com pontos à mão, todas as peças. Todas as peças que vão ser cheias estão aqui, que é a cabeça, as patas, o rabinho, a parte de cima do bonezinho e o focinho. Agora a gente vai para a montagem do corpinho. Vamos começar a montar as pernas ao corpo. Bom, primeiro, vou pegar a agulha que dê para passar, né, de um lado para o outro. Coloco a linha poliamida, a linha dupla, para ficar bem mais firme na hora da montagem e não escapar. E a gente vai fazer o seguinte, a costura tá aqui, nós vamos fixar as pernas nestes 2 pontos. Então, a parte de trás e um pouco na parte da frente. As pernas, sempre com a costura virada para o corpo. Então, aqui vamos colocar primeiro a patinha na parte de trás, ó, nessa posição. A agulha, vou entrar por aqui e passar do outro lado do corpo, olhando sempre se está reta a agulha, para não ficar com a perna torta. Então, nesse momento, a gente vai verificar a posição para fixar e não ficar torto. Ó,
Colocamos a agulha e vamos pegar a patinha do outro lado. Sempre com a costura virada para o corpo. Aqui, ó. A gente vai entrar aqui, entrar e sair já na mesma posição, ó. Puxar. Com muito cuidado para não enrolar a linha. Dou só um espacinho de um lado, do lado do ponto, e vou lá do outro lado para pegar a outra perna. Mesma coisa, costura virada para o corpo. Entro e saio. Dou um espacinho, vou lá para o outro lado, mas agora eu não preciso pegar a perna. Só vou sair aqui entre os dois pontos. Puxar. Puxo bem, para ficar bem firme as perninhas ao corpo. Vou dar umas 2 e 3 voltas aqui em volta da perna para arrematar e fixar a linha. Agora eu posso cortar. Ó, fixamos as 2 pernas. Mesmo processo eu vou fazer na parte da frente. Prontinho, ó, já montamos as 4 patinhas aqui no corpo. Com esse processo de montagem, você consegue ter esse movimento independente. Não necessariamente as 2 pernas vão virar no mesmo momento, tá? Então, você pode deixar a sua peça deitadinha, assim. Pode deixar a sua peça sentadinha, também que fica uma gracinha, tá bom? Então, esse processo de montagem é muito simples, muito rápido. Não tem segredo nenhum. Agora a gente vai fixar o rabinho aqui no bumbum. Vocês podem utilizar cola quente ou também fazer com pontos à mão. Eu vou fazer com pontos à mão. Eu vou ver aqui melhor a altura e vou entrar com a linha aqui na parte de baixo. Vou só dar uma beliscadinha na parte aqui azul e depois no marrom. E vou fazendo um zigue-zague para prender totalmente o rabinho. Ou vocês podem usar a cola quente. Aqui no último ponto, vocês podem entrar aqui e sair com um pontinho aqui na parte de baixo. Puxo bem a linha. E vou arrematar com um nozinho aqui embaixo. Prontinho, já fixamos o rabinho. E agora vamos montar a cabeça. Bom, aqui estamos com todas as partes para montar o rostinho do nosso cachorro. Então, já estamos com a cabeça cheia. E aqui na testa nós vamos riscar no tecido e recortar no risco este molde da testa, tá? E como que eu fiz? De um jeito tão simples, eu vou posicionar essa parte aqui na cabeça, colocar aqui, ó, sobre a costura, posicionar certinho, cobrindo toda essa parte marrom da emenda. E aí, eu utilizei a cola de silicone para colar essa peça na cabeça. Então, eu vou utilizar essa cola para fazer a colagem dessa peça aqui na cabeça do nosso cachorro. De um jeito mais fácil, para ficar mais fácil para colar, eu posiciono, levanto aqui e vou passando a cola. Prontinho, já colamos esse molde da testa na cabeça. Eu utilizo a cola de silicone porque ela é mais fácil e menos perigosa do que a cola quente. Porque a cola quente, nesse processo, ela seca muito rápido. Então, é perigoso também você borrar a sua peça. Já a cola de silicone, ela é mais prática para você trabalhar colando esse tipo de peça aqui no rosto do cachorrinho. Agora, a gente vai fixar o focinho. Primeiro, a gente vai fixar essa parte. Esse daqui eu colo com cola quente mesmo. Então, eu vejo a altura ideal, deixo mais ou menos uns 4 dedos da parte de cima até embaixo para fixar o focinho. Então, neste caso, eu vou passar a cola quente para posicionar
e depois vou fazer um ponto de linha até na parte de trás para deixar essa parte de cima aonde a gente vai colar o narizinho mais profunda. Então vamos lá. Vou passar um pouco de cola quente aqui, só para posicionar. Não exagerem na cola, para não correr o risco de borrar. Posiciono e vou apertar. Espero uns 20 segundinhos para secar bem. Ó, prontinho. Agora a gente vai fazer um ponto de linha para essa parte do focinho ficar mais próxima da cabeça, para depois a gente colar o focinho de plástico. Então eu vou pegar aqui a linha dupla, sempre gosto de trabalhar com a linha dupla, porque ela fica mais resistente, mais firme. E o que a gente vai fazer agora? Vou entrar pela abertura da cabeça com a agulha, vou sair aqui no centro, um pouquinho pro lado aqui do centro do focinho. Saio aqui, mais um pouquinho pra cá. Ó, aqui. Vou dar um espaço, o mesmo espaço que eu dei daqui da costura pra cá, eu vou pra lá. Vou entrar e vou lá na direção da abertura da cabeça novamente. Por que que eu faço isso? Para dar uma leve aprofundada aqui nessa parte, para depois, na hora que for colar, ter uma melhor posição para colocar o focinho, para ele ficar mais aprofundado. Então, eu não preciso puxar muito. Puxo aqui um pouquinho para aprofundar e vou arrematar aqui na parte de trás. Ó, prontinho. Agora nós vamos colar o focinho. Lembrando que não é para exagerar na cola quente. Eu corto o pino, né? Tem gente que prefere colocar com a trava. Se for colocar com a trava, vocês têm que colocar antes do enchimento. Aqui, pela abertura do focinho, vocês encaixam, faz um pequeno furinho na parte do focinho, encaixa o focinho de plástico, põe a travinha por dentro e faz o enchimento. Como eu não trabalho com as peças colocando a trava de segurança, eu colo apenas o focinho aqui. Posiciono e vou pressionar até a cola secar. Ó, dessa maneira, o focinho ficou bem fixado e bem colado. Na parte de baixo, a gente vai pegar o molde da boquinha, a gente vai passar cola quente nessa parte da abertura, unir as duas partes, como eu fiz aqui, ó, que tá coladinho. Se precisar, faz um arremate aqui, corte o excesso da cola que vai sobrar e a gente vai ficar com a peça dessa maneira. Vamos passar a cola quente aqui novamente, vamos encaixar na parte de baixo aqui do focinho. Se a gente vê que o focinho, que essa parte da boca ficou muito para baixo, a gente vai cortar mais um pouquinho para não ficar muito grande, para ficar exatamente uma boquinha assim, ó. Então eu vou cortar só um filetinho. Agora já ficou um tamanho ideal. Vou passar a cola quente, posso puxar o focinho um pouquinho para cima, lembrando que o focinho tem que estar bem seco, a cola, que a gente acabou de colar, porque se a gente vai ficar puxando aqui, ele vai acabar soltando. Então, como eu colei faz pouco tempo, ó, soltou um pouquinho, mas não tem problema, porque eu vou passar a cola quente aqui e vou colar novamente. Então, vamos passar primeiro a cola quente aqui nessa base embaixo, bem pouquinho. Vou erguer um pouquinho aqui, vejo o centro e aperto. Depois, para fazer a finalização, vou passar a cola quente um pouquinho aqui na lateral e vou dobrar para cima, ó, para formar a boquinha aqui na parte de baixo.
Ó, prontinho. Então já colamos a parte de baixo da boca. E agora a gente vai para a parte da fixação dos olhinhos na nossa peça. Primeiro ponto, vamos acertar a posição aonde a gente vai fixar os olhos. Então com o alfinete eu vou posicionar aonde eu vou fazer os pontos para fixar os dois olhos. Coloco aqui na mesma posição. Como eu utilizo também o olho de pino e eu corto o pininho atrás, eu vou primeiro fazer a profundidade aqui do olhar para depois colar os olhinhos. Quem preferir pode colar diretamente sem fazer a profundidade, mas eu acho que fica mais bonitinho se a gente fazer a profundidade do olhar para depois colar o pininho. Vocês também podem fixar os olhos, ao invés de ser olho de pino, pode também usar as pérolas, né? Como eu ensino nas outras lives. Então vamos lá. Vou pegar novamente a linha. Como eu não vou usar a pérola, eu vou utilizar a linha branca mesmo, porque a linha vai ficar escondida. Então eu vou utilizar a linha dupla e vou fazer a profundidade no olhar. Primeiro, vou entrar aqui na parte de trás, na parte da abertura da cabeça e vou sair bem na direção aonde eu coloquei o alfinete. Bem na direção, para ficar bem certinho. Posso tirar o alfinete assim que eu sair, saio com a agulha aqui, dou um pequeno espaço, volto lá para trás novamente, puxo a linha, faço o mesmo processo de novo, para aprofundar melhor essa parte. Entro aqui por trás, saio aqui na frente e volto para trás novamente. Agora é o momento que a gente vai puxar para aprofundar. Ó, aprofundei um pouco, não preciso aprofundar muito, tá vendo? Ó, dei uma leve aprofundada para depois a gente encaixar o olhinho aqui. Depois que eu puxei, eu vou arrematar aqui na parte de trás. Ó, prontinho, aprofundamos o primeiro. Por que eu coloco o alfinete? Porque se eu faço sem o alfinete, automaticamente, quando eu vou fazer a profundidade desse olhar, eu vou seguir essa direção. Mas se eu seguir essa direção, ele vai ficar mais para baixo, tá vendo? Porque a direção que estava o alfinete era aqui em cima. Depois que eu fiz a profundidade, ele foi lá para baixo. Então, por isso, eu marco antes. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa para esse olho. Olha, prontinho, já fizemos a profundidade dos dois olhos. Agora, a gente vai passar a cola quente no pino, aqui do olhinho, né? Onde eu cortei, na parte de trás. E vamos colar com muito cuidado. Olha, prontinho. Olha só que fofinho que fica. Com a profundidade, o olhinho fica mais profundo aqui na cabeça, dando um ar de mais fofo para sua peça. Outra dica, quanto mais os olhinhos forem mais próximos do focinho e mais próximos um do outro, a sua peça fica com uma cara mais fofa, né? Porque às vezes tem pessoas que colocam o olhinho, por exemplo, aqui no meio, então fica uma peça desproporcional. Então, quanto mais próximo um olho do outro e mais próximo do focinho, a sua peça fica com uma cara mais fofa. Agora a gente vai colar a sobrancelha aqui na parte de cima. A sobrancelha, né, eu utilizei o feltro, cortei o risquinho para colar aqui. Então a gente vai colar com a cola de silicone, ao invés da cola quente, porque a cola de silicone ela demora um pouquinho mais para secar, porque se você passa a cola quente aqui, demora para você colar, ela não vai colar direito na sua peça. Então, a gente vai achar uma posição melhor para fixar as sobrancelhas. Não posso colocar muito próximo, não posso colocar muito para cima, não posso colocar virado assim, porque vai dar um ar de bravo. Então, eu vejo a melhor posição para estar colando. Depois que eu acho a melhor posição, eu vou colar. Pronto, o nosso rostinho está praticamente pronto. Agora a gente vai fazer a montagem do chapéu e depois que a gente montar o chapéu, nós vamos fixar a cabeça ao corpo e finalizar a nossa peça com a orelhinha e com os brasões. Bom, agora vamos para os detalhes aqui da cabeça. Primeiro a gente vai recortar essa parte do feltro.
deixando uma margem aqui de meio centímetro, tá? Da parte azul para cá. Brasão, mesma coisa, a gente vai repetir para essa parte que é o brasão que vai no chapéu. Prontinho. Com a cola quente, nós vamos fixar essa base, essa parte do chapéu, a parte de cima, aqui na base, com muito cuidado também para não exagerar na cola. Então, a gente vai passar cola quente aqui na parte de baixo e colar na base. Pressiona até colar bem. Depois de colado, nós vamos fixar o brasão com cola quente também. Prontinho. E para finalizar o detalhe do nosso bonezinho, nós vamos cortar uma faixinha no tecido amarelo. Vamos esticar para ela enrolar. E vamos posicionar aqui, ó. E colar do outro lado, só para fazer o acabamento. A gente vai posicionar e passar a cola aqui na parte de trás, pra gente colar e fazer esse acabamentinho aqui na parte amarela. Prontinho. Então, o bonezinho está finalizado. Agora, aqui na parte cinza e preta, nós vamos fazer a coleira do cachorrinho. A gente vai cortar a faixa na medida que está especificado aí na apostila. Vamos passar cola quente para unir as laterais. Passo a cola aqui. Vou dobrar o tecido. E essa parte que eu passei a cola, vou colar na parte de cima, ó. Bem simples mesmo. Essa emenda, ela vai ficar virada aqui pro corpo do cachorro e não vai ficar aparente. Tá vendo, ó? É bem simples. Agora, vamos para a montagem da cabeça, a fixação ao corpo. Para a montagem da cabeça, vou utilizar a linha dupla novamente, uma boa parte para fazer a fixação da cabeça toda, tá? E aí, primeiro, vou fazer o seguinte, com a caneta fantasminha, eu vou fazer 4 pontos aqui no pescoço. 2 pontos aqui na parte da frente, onde está a abertura, tá? 2 pontos aqui e 2 pontos na parte de trás. A costura está aqui no centro, então faço 2 pontos aqui, 2 marcações aqui e 2 marcações aqui. Por que eu faço essa marcação? Para ficar mais fácil na hora de você fixar a cabeça. Você tem que ligar os pontos. Primeiro, como aqui na parte da frente vai vir a coleira e o brasão, então essa parte aqui vai ficar escondida. Vou entrar com a agulha aqui no centro. Vou sair com a agulha no primeiro ponto na parte de trás, tá? Então, entro aqui e saio aqui nesse ponto. Saindo aqui atrás, vou puxar a linha. Com muito cuidado para não enrolar. Dessa parte, deste ponto, eu vou passar para a cabeça. Então, eu vou posicionar como a cabeça vai ficar. Sair no ponto aqui atrás. Vou entrar deste lado para esse, na parte marrom escura. Então, eu entro com a agulha deste lado e saio aqui desse lado. Se vocês acharem melhor, pode fazer também 2 pontos aqui e 2 pontos bem próximo da costura, tá? Que é os pontos que a gente vai ligar. Então, eu entro aqui e saio desse lado, ó. Vou virar a peça só para ficar mais fácil. Entro aqui e saio aqui do outro lado.
primeiro ponto. Daqui do ponto da cabeça, eu vou entrar neste ponto, cruzar e vir neste ponto aqui da frente. Eu entro aqui e saio no ponto aqui na frente. Novamente, eu vou para a cabeça. Agora, nesses dois pontos aqui. Entro deste lado e saio aqui, na mesma posição, na mesma direção dos dois atrás. Entro aqui e saio do outro lado. Então, eu fiz os 3 pontos aqui no pescoço e os 3 pontos na cabeça. O último ponto, vou entrar nessa marcação e saio aqui embaixo, ó. Então, ó, com essa maneira a cabeça fica bem mais fixada, tá vendo? Ó, então, eu fiz 4 pontos aqui no pescoço e 4 pontos aqui na cabeça. Agora é só puxar, puxo bem. O primeiro eu não vou arrematar, eu vou segurar com o dedão, passo aqui na peça, ó, vou dar uma beliscada de um lado para o outro. Eu não vou dar um nó por enquanto, eu só vou passar a linha para ela travar um pouco mais, para na hora de dar o nó ficar mais fácil. Puxo, ó, sem dar um nó. Posso passar umas 2 vezes. De novo, ó, puxo. Agora, eu vou dar o arremate com o nó. Entro aqui. Passo aqui por dentro. E puxo. Não tem problema se uma linha ficar mais solta que a outra. Ó, puxei. Vou dar mais um arremate. Pode dar mais 2, tá? Vou dar mais um. E o último, para ficar bem preso. Prontinho. Corto a linha. Então, com esse processo de fixar a cabeça ela fica bem mais firme. Ela tem o jogo, mas ela não vai ficar caindo, tá? Então, ela fica bem firme. Então, esse processo de puxar antes de dar o arremate aqui na linha é essencial para você deixar a sua cabeça bem presa ao corpo. Então, eu passo umas 2 vezes a linha sem dar o nó, puxo bem para ela travar, conforme eu fiz a explicação dos olhinhos. Quando eu passo 2 vezes a linha trava. Então, eu faço esse processo para depois dar o arremate. Então, fazendo esse processo, a cabeça fica bem mais firme. Agora, a gente vai colar a coleira. Então, eu fiz aquele processo, né? Eu só vou ver a medida aqui, ó, certinho. E vou recortar o excesso que sobrar. Então, aqui, vou recortar esse excesso aqui, ó. Depois, na hora de colar, também vai sobrar mais um pedacinho. A gente pode puxar bem para a coleira ficar bem fixada no pescoço. Então, primeiro vamos colocar essa parte cinza, esse filetinho, na parte central aqui da coleira, com um pinguinho de cola quente na parte de trás aqui, ó. Eu vou passar de um lado para o outro, só para fazer o detalhe. Finalizo aqui na parte de trás. Ó, prontinho. Agora, a gente vai colar aqui no pescoço. Posiciono bem no centro. Se vocês quiserem fazer o brasão virado para frente, posicionar a cabeça virada para frente, também pode, tá? Nesse caso, eu fiz viradinha para o lado. Aqui na parte de trás, com cuidado, nós vamos passar a cola aqui nessa abertura, passar a cola quente e colar aqui no pescoço. E depois a gente faz a emenda. Pressiono bem aqui, seguro até a cola quente esfriar e para não soltar. Ó. Prontinho. Então, já colamos a coleira. E agora, nós vamos colar o brasão aqui na parte de baixo. A gente vai passar a cola atrás aqui na parte do feltro, encaixar e colar aqui na peça. Prontinho, já colamos.
Agora, para finalizar a nossa peça, nós vamos fixar o bonezinho e colar as duas orelhinhas aqui do lado. Gente, minha câmera tinha parado de gravar e eu já finalizei a peça e não gravou a parte de eu colando, mas vou explicar para vocês. Como eu estava dizendo, eu passo a cola quente na orelha e dou uma dobradinha só para ela fazer esse vinco aqui antes de colar na cabeça. Então, depois que eu fiz essa dobradinha, eu vou passar a cola, colo aqui as duas orelhas na cabeça. Sempre eu coloco o alfinete na parte de trás, depois que eu colei, para ficar bem coladinho. E finalizei colando o chapéu aqui no centro. Então não tem segredo, não tem dúvidas nessa parte. É só colar as duas orelhas e colar o bonezinho. E aí estamos com a nossa peça finalizada. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida vocês podem deixar aí nos comentários que depois eu respondo vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula!